Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concede neste dia de estarmos aqui para gravar mais uma aula da nossa escola bíblica em síntese, dessa feita, a lição de número 7, que tem como assunto a obra do Filho. E o textuário da nossa lição diz que, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, Filipenses 2:9. A verdade prática da nossa lição, ela diz que a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam somente ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a obediência, meus irmãos? Então, a lição de hoje, ela vai tratar da obra do Filho, a principal obra do Filho, de Jesus Cristo. Essa é a última lição dessa sessão que fala sobre o Filho. Próxima lição, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, que é a lição de número 8, Nós vamos o Deus Espírito Santo. Mas hoje encerra a sessão falando sobre o Filho. E essa lição não será diferente, falando sobre a obra. Qual é a principal obra? Nós vamos estudar qual foi a principal obra de Jesus Cristo ao vir aqui na terra, a principal obra do Filho, enviado voluntariamente pelo Pai aqui na terra. Então nós vamos estudar sobre isso. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11, Hebreus, capítulo 9, versículos do 24 ao 28. A gente não vai ler para a gente ganhar tempo, mas você pode estar anotando aí para estudar, para ler na sua casa, tá certo? Então, a obra do Filho é a nossa lição dessa semana. A introdução, meus queridos irmãos, meus amigos, que trata essa lição, ela diz que Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, ele viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar, ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição, ela visa aprender a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões. Qual é a primeira? A sua humilhação, a sua redenção e a sua exaltação. É o que vai tratar essa lição. Mas eu quero dizer a você que a principal obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos, é a obra chamada expiação. Expiação. Que é o que expiação? Envolve exatamente o vir sofrer aqui na terra, o morrer e ressuscitar. Então, a missão de Jesus, ele foi resgatar o povo através da sua vida. Isso se chama expiação. Então, é esta a principal obra de Jesus Cristo, veio executar aqui na terra. Então, as 3 dimensões que vamos estudar essa perspectiva da obra do Filho é a sua humilhação aqui na terra, tudo que ele passou, a sua redenção, depois da sua morte ali na cruz, ele ressuscitou, e depois a sua exaltação pelo próprio Pai. O seu nome foi dado sobre todo nome, todo joelho se dobrará um dia diante do seu nome poderoso, tá certo? Então, o primeiro ponto da nossa lição, ele trata da humilhação voluntária do Filho, Nós já estudamos sobre isso, meus irmãos, que não há uma hierarquia na Trindade, ou seja, o Pai é maior, o Filho é maior, é menor, o Espírito Santo é menor ainda. Não há na Trindade essa hierarquia, de maior, de menor, não. E sendo, meus irmãos, todos 3 iguais em essência, Jesus ele não foi obrigado a vir para a terra sofrer por todos nós. Ele veio voluntariamente, ele se humilhou, diz o escritor aos Hebreus, que sendo, ou melhor, Paulo dizendo em Filipenses, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não usurpou o seu lugar como Deus aqui na terra, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando sobre si a forma de servo, irmãos, e padecendo por todos nós aqui nessa terra tão perversa. O primeiro subponto, ele fala da submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos, a unidade e a humildade. O apóstolo ele adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo grego traduzido como sentimento é poneo, que também pode significar o modo de pensar, disposição mental. Então, dessa forma, os crentes ele deve assumir o mesmo modo de pensar, viver, que foi demonstrado por quem? Pelo nosso Mestre, por Cristo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo,
buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Como cristão, nós somos chamados apenas a crer. Não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir também como Ele. Então, olha o que é que Paulo diz aos crentes de Filipe. Irmãos, ele ensina sobre a humilhação voluntária de Jesus e ele chama a atenção dos crentes de Filipe para ter o mesmo sentimento. E Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Cristo, irmão? Um sentimento de amor, um sentimento de perdão, um sentimento de amar ao próximo acima de si mesmo. Sim, por que não dizer isso? Jesus nos amou acima de si mesmo, foi a ponto de dar a sua vida por amor daqueles que não valorizavam, daqueles que não o valorizavam, daqueles que não o rejeitaram, daqueles que o perseguiam. Então, Paulo diz que haja em vós um sentimento de amor. E isso, irmãos, você pode dizer assim, mas isso é impossível. Não, irmãos. Não é impossível, porque existem homens na Bíblia, existiu homens através da história bíblica que ele pôde seguir os passos de Cristo. Quando você olha para Estevão, por exemplo, lá na morte de Estevão, os camaradas apedrejaram Estevão, quebraram Estevão todinho de pedra, mas sabe o que foi que Estevão, olhando para os céus e vendo os céus abertos, ele disse a mesma coisa que Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque a gente diz que é impossível? Não. Se tivermos o fruto do Espírito na nossa vida, se andarmos com o mesmo sentimento, se pensarmos, se buscarmos através do Santo Espírito, na oração, na consagração, meus irmãos, são atributos transferidos de Deus, o amor, se buscarmos humilharmos diante da presença de Deus, como o salmista, ele diz: rasgai o vosso coração, ou melhor, o profeta Joel, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Se nós andarmos exatamente como disse Paulo, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a gente precisa, meus irmãos, ter esse sentimento como cristão. Não somos somente chamados a crer em Jesus, Porque tem gente, irmãos, religioso. Eu creio em Jesus e pronto, está tudo resolvido. Eu creio em Jesus, quem quiser que vá pescar. Mas não, nós não somos chamados por Jesus apenas para carregar uma Bíblia debaixo do braço, sermos chamados de capa preta, sermos chamados de crentes ou religiosos. Não, nós fomos chamados por Jesus para ser seus discípulos. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão foi lá em Antioquia, porque eles se pareciam com Jesus, eles seguiam os passos do mestre, irmãos, eles praticavam o que Jesus praticou, exatamente a forma de agir, eles agiam como Jesus agia, e por isso, irmãos, foram chamados de cristão, porque eles pareciam com o seu mestre. Então, imitar a Jesus, irmão, não é nenhuma, vamos dizer assim, querer ser algo demais, mas é necessário. Se você segue a Cristo, não, Jesus disse, ninguém precisa ser maior, basta cada um ser como o seu mestre. Então, nós devemos imitar os passos de Jesus, do nosso maior exemplo, do nosso maior modelo de humildade, de amor, para com as pessoas, de amor para com o seu próximo. Você vê isso nas páginas da Bíblia completa. Tudo isso, irmãos, e através também dos evangelhos. Quando Jesus via alguém padecendo, a Bíblia diz que ele movia-se de íntima compaixão, sentia a dor do outro, se colocava no lugar do outro. Hoje, irmão, nós estamos vivendo praticamente um evangelho solitário, um evangelho egoísta, Eu não sei nem se pode se chamar de egoísta, de evangelho, uma coisa dessa, porque muita gente não vive a sua vida e os outros padecem e ele não está nem aí. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que o evangelho ele é feito exatamente de amor ao próximo. Não adianta somente ter gente que participa de eventos grandes, chora, pula, grita, se esperneia, Mas quando passa aquele evento, tem um irmão padecendo e fala com ele, ele não dá nem as horas, ele não faz nem conta daquela pessoa. Então eu quero dizer a você, eu sinto muito lhe dizer, mas eu preciso lhe dizer que isso, irmão, não é viver o evangelho, não é imitar a Cristo. Viva, irmão, chorando na presença de Deus, fale línguas estranhas, seja cheio do Espírito Santo como você diz que mas você busque exatamente fazer algo para o próximo. Evangelho sem amor ao próximo não é evangelho. Não sei nem se pode ser chamado de evangelho, porque a palavra evangelho quer dizer boas novas, Uma boa novidade de vida. Então a pessoa que tem Cristo em sua vida, ela anda em novidade de vida, ela muda o seu comportamento, ela tem amor, ela tem o sentimento que houve também em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, tá certo? Então, irmão, seja humilde, Eu outro dia disse ao irmão que se eu fosse humilde, o irmão achava que ser humilde é ser pobre, mas não tem nada a ver com isso. Humildade, irmãos, ela é se rebaixar a si mesmo, como disse Paulo.
né, acerca de Jesus, que sendo como Deus, ele tinha todas as prerrogativas de Deus, poderia usar se ele quisesse, mas ele não usou, ele não usufruiu do seu poder para humilhar alguém. Não, tem gente que não pode nem comer 2 vezes por dia, que quer já humilhar o povo, né? Tem gente que come um prato de feijão 1 vez por dia, mas ele não pode, ele pisa no chão porque tem que pisar mesmo. Mas Jesus, irmão, sendo Deus, ele se submeteu, né? Ele se submeteu à sua própria vontade, à própria vontade dele como Deus, como sendo de forma de Deus, humilhou-se a si mesmo e veio sofrer por todos nós aqui nessa terra, tá certo? Então é um exemplo a ser seguido, é um exemplo a ser praticado. Glória a Jesus por isso. O segundo subponto da nossa lição, ele fala do esvaziamento da sua glória. Né? O apóstolo, ele recorda que Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não usurpou os atributos de Deus, ele não usou os seus atributos aqui na terra para dizer, né, eu sou Deus e acabou essa conversa. Não, Jesus não fez isso. Então, sendo de natureza do Pai, ele preferiu privar-se, olha o que é que diz o comentarista, meus irmãos, ele preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade, ou seja, Jesus se tornou homem sem deixar de ser Deus. Ele veio, ele era, alguém disse assim, Jesus era 50% homem, 50% Deus. Não, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele veio, ele foi homem sem deixar de ser Deus, tá certo? Então, o que é que ele diz aqui, irmãos? Não, ele deixou os seus direitos, mas não a sua divindade. Ele não deixou de ser Deus. Então, trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus. Isso aqui é bem interessante, meus irmãos, quando ele diz que Adão almejou a ser Deus. Você veja uma coisa interessante. Jesus sendo o que é, não quis o que era para ser. Não usurpou o seu direito, não usurpou dos seus atributos como Deus aqui na terra, mas ficou com forma de homem, venceu o pecado como homem, venceu o diabo como homem, venceu o mundo como homem. Tudo isso ele venceu como homem, sem usar os seus atributos divinos no sentido de poder, de exaltação. Jesus não fez essa tal coisa, tá certo? Mas Adão, irmãos, a Bíblia aqui, ele faz um contraste, o comentarista de Adão, que é quando a serpente, ela conversou com Eva, ela disse, é bem verdade que Deus disse que vocês não comessem de nenhum fruto do jardim. Aí a mulher disse, isso não é verdade. Deus disse que nós comesse do fruto do jardim, de todo fruto poderia comer, somente do fruto que está na árvore, no meio do jardim, dessa a gente não comesse, porque no dia que a gente comer, a gente morre. Aí o diabo disse, certamente não será assim. Ele não quer que você coma, porque ele sabe que no dia que você comer, você será igual a Deus. Olha, seja, irmãos, aí a mulher alimentou o seu ego. Quem é que não quer ser igual a Deus, né? O ser humano pensou logo, então eu quero ser igual a Deus. Comeu do fruto, levou ao seu marido, e ele também passou o fruto para dentro. E está aí a consequência do pecado, da destruição até hoje, por causa da desobediência de Adão, do seu interesse de se comparar com Deus. Certamente, irmãos, a Bíblia não diz que Eva disse as mesmas palavras a Adão, mas certamente ela conversou lá, a Bíblia não diz, mas eu quem estou dizendo, certamente ela diz, olha, eu comi do fruto, e alguém me disse lá que a gente ia ser igual a Deus, e Adão, irmãos, por ser alimentado pelo seu ego, né, ele disse, certamente eu vou ser igual ao Altíssimo e tal, como Satanás também queria, né? E aí, irmãos, comeu do fruto, querendo ser Deus, mas não era nada. Perdeu o seu lugar no jardim, foi expulso, abriu-se uma lacuna, uma separação entre o homem e Deus, por causa da sua, vamos dizer assim, do seu desejo de querer se parecer, do seu desejo de querer parecer como Deus, de querer ser como Deus. Ele quis ser, mas não era. Mas Jesus era e não quis ser. Então isso é bem interessante para todos nós, tá certo? Enquanto Cristo, segundo Adão, ele sendo Deus, ele preocupou-se com o bem-estar de quem? Das pessoas e não de si próprio. Essa realidade ela é confirmada quando Jesus ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, isto é, esvaziou-se voluntariamente, assumindo a natureza humana em forma de servo. Jesus não tomou uma posição de superioridade, de mestre, de grandeza, não. Mas a Bíblia diz que ele se fez menor do que os anjos, tomando ali a forma de homem, né, irmãos, e humilhando-se a si mesmo. Então Jesus ele disse muitas vezes, eu não vim para servir alguém, ou seja, eu não vim para ser servido, mas para servir as pessoas. E Jesus serviu a todos nós de uma forma muito maravilhosa, muito grandiosa, irmãos, que foi despir de toda a sua glória.
foi sofrer, foi morrer por todos nós, e isso é uma forma de servidão, irmãos, incomparável, que ninguém pode se sobrepor sobre essa realidade do sofrimento de Cristo pela sua humanidade, tá certo? Glória a Jesus por isso, ele nos comprou com seu precioso sangue, é por isso que Pedro, irmãos, ele chega a dizer que não fomos comprados com ouro, com prata, ou com alguma coisa corruptível, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, ele veio, esvaziou-se da sua glória e veio sofrer por todos nós aqui nessa terra, comprando a minha e a sua alma com o seu precioso sangue, tá certo? Glória a Jesus por isso. E ele diz mais aqui ainda para a gente concluir esse ponto, assumindo a natureza humana de forma de servo. Isso não significa a perda da sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Ele renunciou, né? Você vê isso, irmãos, ele renunciou da sua glória, que ele mesmo diz, após a sua ressurreição, ele diz, Pai, ele diz, me dá aquela glória que eu tinha contigo desde o começo, desde o princípio. Então Jesus reivindica a sua glória, porque ele não usurpou no momento em que estava aqui como humano, no momento em que estava aqui sofrendo, ele não usurpou, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ser semelhante a Deus na forma de usurpar do seu poder, mas ele veio em forma de servo, e depois, irmãos, ele reivindicou a sua glória ao seu Pai, tá certo? Mas enquanto esteve aqui, ele veio naturalmente como homem, sem perder o seu papel, sem perder a sua divindade, mas operou todas as coisas como homem ungido pelo seu Santo Espírito, tá certo? Terceiro subponto, a obediência sacrificial na cruz, até a cruz. A obediência de Cristo, meus irmãos, ela foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Ele desceu a condenação, ou a condição mais humilde, e morreu como servo. Em obediência ao Pai, em favor de todos os pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. E isso é interessante, meus irmãos, que lá em Deuteronômio, ele diz que é o camarada que morria na morte de cruz, ele era considerado maldito de Deus, e ele não poderia ficar na cruz, ele tinha que ser tirado logo, jogado logo fora, no monturo, fora de Israel. Por quê? Porque entendia-se pela lei, está escrito lá na lei de Moisés, entendia-se que ele era um maldito e contaminaria aquela terra, então deveria ser tirado e lançado fora. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, sem pecado, mas ele se tornou-se, ou seja, ele se tornou-se maldição por todos nós. Ele morreu de uma forma que a Bíblia considera como maldição, e ele se tornou-se maldição por todos nós, de morte mais perversa, da morte mais rejeitada, da morte mais cruel que se possa existir na época. Jesus, ele morreu por amor de mim e por amor de você. Glória a Jesus por isso. Então, revela as Escrituras que o primeiro Adão, ele trouxe condenação pelo pecado. E Cristo, segundo Adão, ele trouxe a justiça por meio da sua obediência. Adão, irmão, por meio da sua desobediência a Deus. A Bíblia diz, o livro de Romano, Paulo escrevendo, ele diz que por Adão, por um homem, entrou o pecado no mundo, e a consequência desse pecado, a morte. Então, os homens foram condenados à morte, foram condenados a viver uma eternidade sem Cristo por causa do primeiro Adão, daquele que Deus criou lá no Éden, e ele resolveu desobedecer a Deus. Mas a Bíblia diz também que por um homem, que é um homem, Jesus Cristo, esse homem veio, irmãos, e comprou a muitos. E eu disse ontem aqui na escola bíblica, né, irmãos, que é interessante que Paulo disse que ele resgatou a muitos, e não diz a todos. Por que ele não diz a todos, irmão? Porque Cristo está para todos, mas nem todos estão para Cristo. Irmão, Jesus, ele morreu por todos, mas todos não serão salvos, porque não rejeitarão a Cristo. Então nem todo mundo vai ser salvo. Não, por que Jesus não é para todos? Jesus é sim, ele morreu por todos. Agora nem todos se chegam até ele, porque rejeitam o perdão e a salvação de Cristo, tá certo? Então, irmãos, assim como Adão entrou o pecado no mundo, por Cristo saiu esse pecado através da sua morte sacrificial, tá certo? Então essa verdade, ela ratifica que a obra redentora do Filho, ela está fundamentada em quê? Na obediência completa de Cristo ao Pai. A nossa salvação, ela é um resultado de obediência, certo, irmão? De Cristo e não dos nossos méritos. Por isso que Paulo escreve em Efésios 2:8, ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por mais bom que você acha que você é, por mais perfeito que você acha que você é, Isaías, ele escreve que a nossa justiça, ela não passa de trapos de imundícia. Então, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, mas é por Cristo, foi pelo que Cristo fez, irmão. Você não é salvo pelo seu mérito, pela sua... Alguém até recebe algo de Deus e diz assim, eu recebi porque eu mereço. Você não merece
nada de Deus, eu não mereço nada de Deus. E o que é que acontece que Deus faz na nossa vida, irmãos? É pela obra redentora de Cristo, é pela sua bondade, é pela sua misericórdia. É por isso que nós desfrutamos da graça de Deus, pela misericórdia de Deus, através de Cristo. Né? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, irmão, reconciliando o mundo consigo mesmo, ou seja, aquela lacuna que havia da separação do homem com Deus, lá no Éden, ela foi preenchida, exatamente, ela foi fechada pela morte sacrificial de Cristo. E ele está aí para que todos aceitem ele como Salvador. Mas se você não quiser, não é uma escolha sua, né? Por isso que Cristo está para todos, mas nem todos estão para Cristo. Então, assim como Cristo, nós devemos obedecer à vontade do Pai. Cristo foi obediente ao plano da salvação, a vir aqui, a nascer de uma virgem, né, irmãos, a crescer, a se apresentar no templo, a pregar, a sofrer, a morrer, a ressuscitar e a subir à destra do Pai. Essa era a missão redentora dele aqui na terra, para pagar o preço por todos nós. E ele não recuou, em nenhum momento ele teve dúvida do seu plano aqui, irmãos, e ele veio, sofreu e nos resgatou da condenação do pecado e da morte. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente através da sua obra redentora, tá certo? O segundo ponto, meus queridos irmãos, da nossa lição, ele trata da obra redentora do Filho, né? Aí ele fala aqui da ineficácia do sacerdócio levítico, né? O sumo sacerdote, ele adentrava o Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelo povo. Isso está lá em Levítico 16. Né? Esse sacrifício ele era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. O sumo sacerdote, o terreno, ele era a figura de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Né? Então, o santuário terreno era uma sombra, né? Mas Cristo entrou nos céus mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário como seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico ele foi substituído por o superior, o sacerdócio de Cristo, né? Então veja aqui, meus irmãos, o que ele coloca aqui sobre a obra redentora, a ineficácia do sacerdócio levítico. Os irmãos sabem que na antiga aliança, no Antigo Testamento, meus irmãos, o sumo sacerdote havia dois personagens que operavam ali no tabernáculo, posteriormente no templo. Mas no tabernáculo, levantado por Moisés no deserto, havia dois lugares e dois personagens. Como assim, irmãos? Havia o lugar santo, que era na entrada do pátio. Na primeira entrada, irmãos, ali ficavam os sacerdotes, aonde eles ministravam ali naquele local, ali. Mas no lugar santo dos santos, tinha uma cortina que repartia, o lugar santo do lugar santíssimo, chamado de lugar santíssimo, o sumo sacerdote, no qual, da época, era Arão, os sacerdotes eram seus filhos, ele adentrava uma vez por ano, irmãos, levando sangue de animais, e ele fazia sacrifício primeiro por ele. Se Deus recebesse o sacrifício do sumo sacerdote, aí ele apresentava o sacrifício pelas pessoas, irmãos. Quando você estuda sobre o sacerdócio, ou o sumo sacerdote da antiga aliança, você vai ver que eles tinham uma roupa adequada. Deus, ele mandou Moisés construir, fabricar uma roupa específica para os sumos sacerdotes. Então eles entravam, irmão, tinha um peitoral, uma coisa de ouro ali. E o que chama a atenção é que eles tinham ao redor do seu corpo, né, uma tira, vamos dizer, trançada, com as campainhas. Então ele ministrava dentro do lugar santo do santo, fazendo barulho. Quando ele fazia barulho, o povo se alegrava lá fora, porque sabia que Deus tinha recebido o sacrifício dele e posteriormente receberia o sacrifício do seu povo. Então, por que isso era, irmão? Por que o comentarista ele chama isso de ineficácia? Porque o sumo sacerdote era um camarada, era um homem nascido de mulher, era um homem perfeito, era um homem que tinha pecado, era um homem que não tinha exatamente a pureza em si mesmo, mas era um homem pecador como qualquer outra pessoa. Tá certo, irmão? Davi, ele prova isso quando ele diz: em pecado eu fui gerado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Então ele diz isso: todo homem que nasceu de mulher, da concepção carnal, da conjunção carnal entre o homem e a mulher, todos eles nasceram com pecado. Aqui vai até uma coisa, né, irmãos? Alguém, quando morre uma criança, nasceu uma criança, alguém disse: nasceu um anjinho. Nasceu não, irmão, nasceu um menino, nasceu uma menina, nasceu um ser humano com defeito. O ser humano, ele já nasce com defeito de fabricação, que é o pecado inclinado na sua carne. Então, todo homem é imperfeito. Somente Cristo, o sumo sacerdote perfeito, é que é perfeito. Tá certo? Então, o ofertante, ele era imperfeito. E a oferta também era imperfeita. A oferta era de sangue de animais. Por mais que o animal ele fosse inocente, irmão, mas não era o objeto certo,
né, de fazer ali aquele sacrifício. Então, o que era que acontecia? Tinha que ser repetido anualmente, porque a ira de Deus se aplacava por um momento, através daquele sacrifício, mas todo ano tinha que ser exatamente restituído, feito novamente, porque aplacava a ira de Deus por um momento, mas depois, exatamente, os homens começavam a pecar novamente, e o pecado ele precisaria ser expiado mais uma vez através do sacerdócio, do sumo sacerdócio ali naquele lugar, tá certo? É por isso que a entrada de Cristo de uma vez por toda, ali como disse João lá quando estava batizando e Jesus apareceu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava dizendo: aí vem o homem, aí vem o sacrifício perfeito, glória a Jesus, aí vem o Redentor perfeito, que de uma vez por toda, esse pecado que era tirado anualmente pelo sumo sacerdote, de uma vez por toda será tirado, e a ira de Deus será aplacada de uma vez por toda, através desse que vem até mim para ser batizado. Era isso que João estava dizendo. Então a entrada de Jesus, através da sua morte sacrificial e a sua entrada no céu, irmãos, ele aplacou de uma vez por toda a ira de Deus, e nós somos, ou temos o total acesso a Deus, através de Cristo Jesus. Então, por ser imperfeito, o sacerdócio levítico, ele foi substituído por um perfeito, que é o sacerdócio, ou sumo sacerdote perfeito, chamado Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá certo? Entenderam bem? A ineficácia porque o ofertante, ele era pecador, e a oferta era de sangue de animal. Mas a oferta perfeita foi Cristo, Cristo foi a oferta, e também foi o ofertante, tá certo? O segundo subponto, ele fala aqui do sacrifício único e suficiente. Olha aqui, irmão, que coisa maravilhosa. Na antiga aliança, oferecia-se o sacrifício continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessa oferta, né? Mas por isso que eu disse, era preciso ser feito anualmente e continuamente era feito por causa do pecado do povo, era feita essa oferta, irmãos, e era feito contínua porque o ofertante, o sumo sacerdote, era um camarada imperfeito e a oferta também era imperfeita, tá certo? Então ele disse, diferente do sistema levítico, a morte de Jesus, né, ela foi definitiva e completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se o quê? Uma única vez para tirar o pecado de muitos. Glória a Jesus por isso. A expressão uma vez, né, indica que não há necessidade de repetição. Que ele fez é perfeito e eterno. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, né? Mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação e nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente. Olha aqui que coisa maravilhosa, irmãos. O sacrifício de Jesus, ele foi único. Não precisa morrer mais nenhuma vez, nem precisa matar mais nenhum animal, a não ser para a gente comer ele normalmente, semanalmente, né, vender nos frigoríficos. A gente pode matar um animal para se alimentar, mas nada precisa mais de sacrifício. Irmãos, alguém que até subir serra de cabeça para baixo, de cabeça para cima, com a pedra, fazendo tanto tempo de sacrifício. Meu irmão, minha irmã, você, ainda que não confessa Cristo como Salvador, escute bem ao assistir essa live, não precisa fazer isso. Cristo já fez o sacrifício que lhe garante a salvação, que me garante a salvação lá na cruz do Calvário. E o que é que eu devo fazer, irmão? Eu vou lhe dar a resposta que Paulo deu ao carcereiro lá no dia da prisão. Paulo, ele quando viu que os discípulos tinham, Paulo e Silas, tinham se soltado e eles queriam lançar sobre a espada para se matar, Paulo disse, não faça tal coisa porque todos nós estamos aqui. Ele disse, o que é que eu devo fazer para salvar? Paulo disse, sabe o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, basta você crer em Jesus, confessar a Ele como Salvador da sua alma, da sua vida e obedecer a sua palavra. É o suficiente. Creia em Cristo, obedeça a palavra, deixa o resto com Ele e já foi feito na cruz do Calvário. Tá certo, meu irmão? Glória a Jesus por isso que o sacrifício dele foi perfeito, não precisa de repetição, não precisa de ninguém fazer mais nada, já foi feito por ele lá naquela cruz, tá certo? O último subponto aqui do segundo ponto, ele fala da substituição vicária, né? O que ele diz aqui da substituição vicária, irmãos, é que é uma doutrina bíblica, né? De que Jesus, ele morre na cruz em lugar de nós, ou seja, é uma substituição de uma pessoa que não prestava, de uma pessoa que presta. Por exemplo, irmão, alguém vai atirar em alguém, né? O sangue de Jesus nos cubra. Mas alguém vai atirar em alguém pula na frente para sofrer o tiro no lugar daquela pessoa. Foi isso que Jesus fez. Todos nós estávamos condenados a ir para aquela cruz, a ser crucificados, a ir para o inferno, na condenação mesmo, irmão.
na condenação mesmo. Não pense você que você é salvo porque você é bonzinho. Não, você é salvo porque Cristo lhe alcançou pela sua graça. Ele morreu no seu lugar. Ele ficou naquela cruz de braços abertos. Ele sofreu, vamos dizer, o tiro, as facadas, as punhaladas, os escárnios, as perseguições. Tudo isso é por isso, meus irmãos, que Isaías escreve no capítulo número 53. Ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Ou seja, tudo aquilo de ruim que deveria cair sobre a minha vida, caiu sobre Cristo. É por isso que ele é o sumo sacerdote perfeito. Então essa substituição vicária, meus irmãos, ela significa que Cristo ocupou o meu lugar, que Cristo ocupou o seu lugar naquela cruz. Então ele diz, a expressão vicária, ela vem do latim vicário, que significa em lugar de outro, né? Substituição vicária é inseparável da justiça divina. Então, o pecado não pode ser ignorado, ele precisa ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio filho, mas entregou para morrer em nosso lugar, assumindo a obra em si, a penalidade que nos era destinada. Olha, irmãos, o pecado ele deveria ser extinto do mundo por um sacrifício. E Deus ele não disse, olha, pronto, está extinguido o pecado, ninguém mais tem pecado. Ele não disse isso. Alguém deveria morrer pelos pecados. Além de tantos animais que já tinham morrido para aplacar a ira de Deus, que eram a prefigura de Cristo, né, na nova aliança, tinha que morrer alguém perfeito. E Jesus foi essa pessoa perfeita, foi essa pessoa que veio, irmão, sem pecado, nasceu de uma virgem, né, padeceu por todos nós aqui, sendo punido pelo próprio Pai, moído pelas nossas transgressões, como disse Isaías no capítulo 53, para aniquilar de uma vez por todas o pecado do mundo. Então foi isso que Jesus fez. Ele substituiu o meu lugar, ele substituiu o seu lugar naquela cruz, dando total liberdade, rasgando o véu de alto a baixo e dando acesso a Deus através da sua morte sacrificial. Primeiro, irmão, quem intercedia pelos humanos, pela humanidade, era o sumo sacerdote. Uma vez por ano adentrava, ninguém mais tinha o direito. Mas hoje não, irmão, o sumo sacerdote adentrou o céu, rasgou o véu de alto a baixo, a parede de separação que tinha, e agora nós podemos orar em qualquer lugar, pedir perdão, nos reconciliar com Deus, pedir algo a Ele, agradecer, engrandecer o teu nome, e Ele ser glorificado através da nossa vida, porque Cristo nos proporcionou isso através da sua morte gloriosa, sacrificial e gloriosa na cruz do Calvário, tá certo? E o outro ponto aqui, meus irmãos, que ele fala aqui, a exaltação gloriosa do Filho, né? Depois de ter passado aqui, meus irmãos, pela humilhação voluntária, que não foi obrigado, depois de ter passado aqui pela obra redentora, agora de tudo isso que ele passou, ele agora é exaltado pelo próprio Pai, né? Então, o terceiro e último ponto da nossa lição, ele trata disso, recebido a destra do Pai. Então, após a sua humilhação voluntária, o Filho ele foi entronizado nos céus com o quê? Com glória eterna. Pelo que também, aí o que é que diz Paulo em 2:9 de Filipenses? Pelo que também Deus o exaltou, pelo que também o quê, irmãos? Pelo que também o que Deus o exaltou soberanamente. Pelo que também o que? Pela obra que foi completa. Pela obra que ele executou. Pela obediência que foi até a morte de cruz. Ele não rejeitou de maneira nenhuma, irmão, morrer por todos nós. E por sua obediência, pela obra completa, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, meus irmãos. E um dia, diante desse nome chamado Jesus, todo joelho irão se dobrar. Escute isso, você que está me ouvindo, eu não sei aonde chega esse vídeo, alguém compartilhar, não sei, mas eu quero dizer uma coisa, você que se acha grande, você que se acha pequeno, você que não se acha nada, você que se acha tudo, deixa eu lhe dizer uma coisa, todos vocês, todos nós, um dia vamos dobrar o joelho diante dele e reconhecer que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está lá no livro de Apocalipse. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Saiba disso, viu, meus irmãos? Então, por quê? Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, o verbo exaltou, ele denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição mais suprema do universo, ocupou o lugar de honra à destra do seu Pai, símbolo da autoridade, glória e soberania. Está assentado ali, expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se, né, no trono. A sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós ao reinar, ou melhor, o reino e reina
como Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Então, meus queridos irmãos, um dia todo joelho se dobrará diante desse nome, porque Deus o exaltou soberanamente. Alguém que diz que não crê, vai estar lá. Alguém que diz que crê, vai estar lá. Alguém que diz que Jesus não existe, vai estar lá no dia. Ninguém vai escapar. Ah, eu sou ateu, não creio. Você vai estar lá. Ah, eu pratico todo tipo porque Jesus não existe. Você vai estar lá. Ah, eu sou grande aqui na terra. Você vai estar lá diante do juízo. Você não irá escapar do trono de Deus. Você estará e será julgado. E Paulo diz, meus irmãos, que nós seremos julgados pelo que fizemos por meio do corpo. Por mais que seja um versículo da igreja, mas todos um dia estarão ante o tribunal de Cristo para ser julgados. Seja de coisas boas que fez, seja de coisas más, mas todos nós estaremos diante dele. Ninguém escapará. Você pode até ludibriar o juiz aqui, enganar as testemunhas, enganar os jurados, né, e sair livre mangando da família de um crime que cometeu. Mas, irmãos, ninguém engana o justo juiz. Ele sabe o que passou, sabe o que passa e sabe o que vai passar. Tá certo? Então esse é um alerta para todos nós. Glória a Deus por isso. O segundo subponto, ele fala de um nome acima de todo nome. Cristo, ele recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo ele recebeu um nome sobreexcelente, as Escrituras afirmam que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Glória a Deus por isso. Isso significa que Cristo ele foi exaltado. Olha, irmãos, assim como ele se humilhou-se a si mesmo, tornando-se pequeno, como ser humano, né? Tornando em forma de servo. Após a sua missão, Deus o exaltou soberanamente acima de toda a eminência, acima do bem, de toda potestade, de bem e de mal, de todo título que se possa conferir. Nessa era e também no porvir. O nome de Jesus ele está acima de qualquer autoridade, seja ela física aqui, seja ela espiritual. O nome de Jesus está acima de qualquer nome. Certo, irmão? É por isso que ele diz aqui, irmãos, olha, não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma oferta real de autoridade espiritual. E o Senhor Jesus, ele delegou à sua igreja o uso do seu nome para curar, para libertar, para pregar e para vencer as forças do mal. É por isso, irmãos, que as doenças são curadas. Foi Jesus que disse, no meu nome curarão os enfermos. Os demônios são expulsos. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Os doentes são sarados. Tudo acontece sobre o poderoso nome de Jesus. Outro dia eu tive a infelicidade de ouvir alguém que se dizia pastor. Na rede de televisão, ele dizia, irmãos, que foi expulsar um demônio. E ele disse que o nome de Jesus não foi suficiente, ele usou o dele. E o demônio saiu. O camarada desse é um tolo, não sabe o que está dizendo. A autoridade está sobre o nome de Jesus e não de Francisco. A autoridade está sobre o nome de Jesus e não de qualquer pessoa que venha querer ser. Você não é nada, eu não sou nada. Tudo é Cristo, tudo é Cristo, tudo é Cristo para a glória do seu poderoso nome, tá certo? Então ele foi quem delegou à igreja. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará danos. Isso foi o que Jesus deixou. Irmãos, e está fechado. O livro está fechado. Tudo é sobre o nome, a autoridade, sobre o nome de Jesus. Né? Sobre o nome de Jesus. E o terceiro e último subponto, meus irmãos, ele fala aqui da soberania, né, universal e o retorno triunfal de quem? De Cristo. Então as escrituras ela revela que todas as escrituras, que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Eu até já falei isso. Essa verdade ela aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras. Olha aqui, irmãos. Escute bem isso. A confissão universal de que Jesus é o Senhor se dará de duas formas. Qual é a primeira forma? A forma voluntária. Voluntária por aqueles que creem em Jesus e servem como Salvador. Está lá em Romanos 10 e 9. Então, todos nós que somos cristãos, que confessamos a Cristo como Salvador, reconhecemos que Ele é Senhor da nossa vida, Senhor do universo, Senhor de todas as coisas. Essa é a primeira forma de reconhecer o seu nome como nome poderoso. E a segunda forma, irmão, será reconhecida como compulsória por aqueles que rejeitaram, mas que reconhecerão em juízo
Em juízo, no dia do juízo é que vão reconhecer. Rejeitaram aqui, mas no dia do juízo reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Hebreus, ele completa, o escritor dos Hebreus, ele completa que na visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Somos todos nós que cremos nele como Salvador e aceitamos, né, que ele guia a nossa vida através do seu Santo Espírito. Então essa vinda, ela será em glória, poder e juízo. Ela será em glória, irmão, para a igreja que será arrebatada, e ela será em juízo para aqueles que rejeitaram a Cristo como Salvador e não reconheceram o seu nome. Sua glória será reconhecida por todos, para a salvação ou para a condenação. Sua glória será reconhecida por aqueles que confessaram e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e por aqueles que rejeitaram. Quando virem ele no céu, descendo do céu, em glória, irmão, reconhecerão que realmente é como, irmãos, o centurião. Enquanto Jesus ele não morreu, e o véu do templo não se partiu, e a voz do céu não bradou, o centurião estava olhando, mas quando Jesus morreu, ele disse verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Quer dizer, reconheceu depois da morte de Cristo, mas por que não reconheceu antes? Então tem pessoas, irmãos, que só irá reconhecer a majestade de Jesus após quando ele descer na sua glória. Aí vão dizer, verdadeiramente esse era o Jesus, a quem os crentes pregavam, a quem os crentes falavam. Mas eu deixo um alerta, porque não acredita hoje. Jesus voltará, viu? Que o ser humano, ele creia ou que não creia, Jesus um dia voltará triunfantemente. Ele disse lá em João, ele disse, olha, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou voltar outra vez. E vou levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vocês também. Então ele vai voltar, foi ele que prometeu. E se ele prometeu, é certo que a qualquer momento, tudo indica, as guerras, as tribulações, ele escreveu lá em Mateus 24, guerra, tribulações, perseguições, apostasia, manifestações de destruição da família, tudo isso, meu irmão, não é por acaso. Alguém, até um cristão, ele diz, isso é assim mesmo. Não, sabe o que é isso? Jesus falou sobre isso. E disse, quando isso acontecer, está próximo o verão. Ele está dizendo, está próximo de eu voltar. A minha volta está próxima. Então Jesus está à porta. Creia a pessoa ou não creia, Jesus vai voltar para levar um povo santo, zeloso, de boas obras, que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tá certo? Então que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, lhe ajude e lhe dê entendimento. E participe da nossa escola bíblica dominical, né, irmãos, estudando todas as semanas sobre um assunto especial da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tá certo? Até a última oportunidade, até outra oportunidade, se Deus nos permitir. Eu digo a última porque essa pode ser a minha última oportunidade. Jesus pode puxar a qualquer momento a minha ficha lá no céu e eu subir, e também pode voltar a qualquer momento e nos arrebatar para morar com ele, tá certo? Foi ele que prometeu e eu espero esse dia a qualquer momento. Deus em Cristo lhe abençoe e até a outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.